Vamos, então, para a próxima parte da nossa palestra. Quais são as principais vantagens de uma sociedade entre profissionais? Então, vamos deixar claro que eu defendo nas minhas palestras, nos meus cursos, na minha consultoria, enfim, eu sou defensor do modelo de negócio sociedade entre profissionais. Na minha avaliação, é o melhor modelo de negócio que existe, é o que traz mais resultados, é o que te dá mais progresso contínuo e sustentável, se a sua opção for montar um escritório de engenharia. Muito bem. São 4 coisas que eu listo aqui como grandes vantagens, ou principais vantagens de uma sociedade entre profissionais. Então, a primeira coisa, tá? Se você tem sócios, você tem outras pessoas com quem dividir, especialmente as tarefas e as rotinas, certo? Quando você não tem sócios, você é responsável por fazer todas as coisas. E eu disse há pouco e vou repetir agora. Quando você abre a empresa, lá no início, né, são poucas coisas que precisam ser feitas ou poucas coisas que você precisa tomar conhecimento. E você tem tudo na cabeça, porque são poucos clientes que você tem, são poucos serviços que você tem registrado, então você tem tudo na cabeça, certo? Aí você começa a avançar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, tem tanta coisa acumulada, tantas obras em andamento, tantos serviços que você terminou há 18 meses e que ainda estão sendo concluídos, é muita coisa para ser feita ao mesmo tempo. Você precisa apresentar não sei quantas propostas comerciais por semana, finalizar algumas negociações, fazer os projetos, cuidar de coisas que estão para ser registradas nos órgãos públicos, enfim, tem uma infinidade de coisas, é muita coisa para fazer, e você ainda tem que cuidar de pagar os boletos, de abrir conta em banco, de manter o cartão de crédito atualizado, enfim, é muita coisa. E quando você tem sócio, você vai lá, senta com o seu sócio, monta um organograma, distribui as tarefas e pelo menos algumas dessas coisas não é mais você que tem que fazer. É muito mais fácil você avançar quando você tem com quem dividir as tarefas e rotinas. E especialmente quando essa pessoa com quem você divide tarefas e rotinas, ela é complementar. Ou seja, esta pessoa, ela assume tarefas que você não sabe fazer, ou tarefas que você não gosta de fazer. Como eu falei ainda há pouco, às vezes você gosta da tarefa técnica, de fazer os projetos, mas não gosta de atender cliente, não gosta de vender, não gosta de ter que lidar com toda aquela parte de negociação, ou não gosta de lidar com a parte financeira do escritório, ou não gosta da rotina, gosta de estar sempre lidando com coisas novas. Tem pessoas que têm um escritório de engenharia ou de arquitetura, mas não gosta do campo, não gosta de ir para a obra, não gosta de ficar lidando com aquelas circunstâncias típicas de obra. E tem outros que gostam. Então, assim, quando você tem uma sociedade em que o outro sócio ou os outros sócios assumem justamente aquelas responsabilidades que você não quer assumir ou não gosta de assumir, pronto, você está no melhor dos mundos. Isso realmente é uma coisa muito importante. Uma terceira coisa tem até eu digo que é uma brincadeira, mas não é uma brincadeira. Vamos dizer assim, uma constatação. Eu costumo dizer o seguinte: o valor de um empresário pode ser medido pelo tamanho das férias remuneradas que ele consegue tirar. Trazendo isso para o mundo de um escritório de engenharia, seria o seguinte: quantos dias você consegue ficar fora do seu escritório sem que o escritório perca produtividade e faturamento? Você consegue ficar 15 dias fora? Vou colocar isso, tá? Porque eu acho que hoje, se você, como
como engenheiro, como arquiteto, no escritório de engenharia e de arquitetura, se você consegue tirar férias de 2 semanas, gente, você é um felizardo. E se essas férias forem remuneradas, ou seja, você sai, vai viajar, e o seu escritório continua produzindo, continua atendendo os clientes, continua fazendo as coisas, não perde produtividade. Pô, isso significa que você criou uma estrutura, criou um sistema que funciona sem você. E eu não estou aqui, gente, falando de uma coisa que é absolutamente inovadora. Isso aí é algo que começou a ser ensinado num livro do Taylor, né, do Frederick Taylor, lá em 1911. Em 1911, ele escreveu o segundo livro sobre esse, que é o que ficou famoso, que se chama Princípios da Administração Científica. Ele já tinha escrito um outro livro em 1903, que é a Administração de Oficinas, mas esse livro de 1911 ficou super famoso, que trata da sistematização de processos produtivos, certo? E mais recentemente, em 1990, o Michael Gerber escreveu um outro livro que se chama O Mito do Empreendedor, onde os dois livros, se bem que o do Taylor lida mais com o processo produtivo e o Mito do Empreendedor ele é um pouco mais abrangente, tá? E eles tratam exatamente dessa coisa de você criar dentro da sua empresa uma estrutura que faça com que a empresa rode sem você. E ela não precisa rodar sem você durante 1 mês, durante 2 meses, durante 3 meses. Eu criei uma empresa e eu posso sair e ficar 1 ano que ninguém dá por minha falta. Aí não dá, certo? Nem estão pedindo isso. Mas tem gente que, se ele ficar 3 dias fora do escritório, é 3 dias que nada acontece, porque ele tem que tomar todas as decisões, ele que resolve tudo, ele que faz tudo. Não, sabe, 3 dias em que absolutamente nada acontece. É ele que atende o cliente, é ele que despacha, é ele que desenha, é ele que resolve, é ele que toma as decisões. Se alguém liga e pede uma informação técnica, só ele é que sabe. Então, ele não pode se ausentar, e é o que normalmente as pessoas fazem. O que eles chamam de férias, não é férias, na verdade, é fechar o escritório e viajar, mas naqueles 10, 12, 15 ou 20 dias que ele está viajando, o escritório não está funcionando, não está faturando, não está produzindo, não está atendendo o cliente, não está acontecendo nada porque ele não está ali, certo? E quando você tem sócios, você tem uma distribuição de tarefas que permite que você possa se ausentar do escritório por 1 semana, por 2 semanas, por 3 semanas, e enquanto você está fora, uma outra pessoa, outras pessoas podem assumir, inclusive, aquelas tarefas que tradicionalmente são suas, para fazer com que o escritório continue funcionando. E isso é o melhor dos mundos. Essa é uma vantagem muito grande da sociedade entre profissionais, é poder se ausentar por alguns dias sem que o seu escritório perca produtividade ou perca negócio. Agora, esta quarta e última vantagem que eu coloco aqui, eu acho essencial, muito importante. Quando você tem sócios, você toma decisões melhores, sejam decisões estratégicas ou decisões administrativas ou decisões técnicas. As decisões tomadas numa sociedade entre profissionais, elas são melhores per se. Elas são melhores porque elas são mais discutidas. Elas são discutidas entre alternativas, certo? Nós temos um grande amigo aqui do canal 893, que é o professor Alberto Costa, que ele costuma dizer que nos Estados Unidos, a maioria das empresas são criadas a partir de um plano de negócio. Você tem uma ideia, a partir dessa ideia você cria um plano de negócio, apresenta esse plano de negócio a investidores, esses investidores põem dinheiro na sua empresa e você começa a tomar as decisões, e essas decisões são melhores porque o dinheiro não é seu. Aí ele costuma dizer assim, a maioria das empresas brasileiras são empresas que o cara que é dono da empresa, ele toma qualquer decisão, às vezes é uma decisão pouco inteligente, mas ele toma essa decisão assim mesmo porque ele pode, porque o dinheiro é dele. E é melhor quando você está lidando com o dinheiro dos outros, porque você tem que pensar melhor na decisão que você vai tomar, certo? Então, quando você tem sócios, você não vai fazer a primeira coisa que dá na telha, você não vai fazer a primeira coisa que te vier à cabeça. Porque antes de fazer, ou antes de colocar em prática, você precisa
apresentar essa proposta para os outros sócios. E o próprio fato de você ter que elaborar uma maneira de apresentar aquilo aos seus sócios já vai fazer com que você refine aquela ideia que você está tendo. E aí você põe a ideia na mesa. E essa ideia vai ser contraposta pelos demais sócios. Eventualmente, com a apresentação de uma ideia alternativa. E aí vocês vão discutir aquilo. E no final das contas, a decisão que será tomada será melhor. Sem sócios, você corre o risco de tomar decisões pouco amadurecidas, justamente pela falta de ter com quem conversar a respeito. Então, essa, para mim, é uma das principais vantagens de ter um sócio. Você não vai tomar decisões que não sejam realmente... Não é que a decisão é inteligente, a decisão é melhor elaborada, ela é melhor arrumada, melhor trabalhada. Isso realmente é uma coisa muito importante.